De volta com o nosso Vida Melhor, num momento que eu tenho certeza que vai ser muito importante para todos nós, aqui, quem está aqui, para você que está em casa, porque a gente vai falar de um assunto que foi pedido muitas vezes através das nossas redes sociais e que eu sei que pode fazer diferença mesmo na vida de quem está assistindo. Se não for o seu caso, se você não estiver vivendo o luto, guarda o que a gente vai aprender agora, porque a única certeza que a gente tem da vida é que um dia a gente vai morrer, né? E falar de luto nem sempre é fácil. E normalmente a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: ai, perder alguém, não estou preparado. Então, são várias fases, né? E cada pessoa tem o tempo necessário para lidar com isso, para superar. Para falar mais sobre esse assunto delicado e importante, eu recebo ela, que é psicóloga, especialista em terapia de grupo, idealizadora do projeto Meu Amigo Luto, Isabel Grion. Seja muito bem-vinda, Isabel. Muito bom te receber. Obrigada, Cláudia. Que lindo o seu trabalho. Senta aqui pertinho de mim. Vamos conversar. Eu quero entender mais. Obrigada. Apesar de você já ter falado quase tudo ali, né, na apresentação. Não, mas tem muita coisa que a gente precisa aprender contigo. Eu sei que você tem um monte de experiência, até no grupo. Como é que nasceu o Meu Amigo Luto? Então, Meu Amigo Luto, Cláudia, nasceu de uma experiência pessoal, né? Eu tive, em um período de 1 ano, 3 perdas bem significativas. Fazendo só um parênteses, as pessoas acreditam e pensam que o luto, né, ao contrário do que as pessoas pensam, é só o luto da perda de alguém, e não é, né? Luto é quando você tem toda uma perda significativa na sua vida. Seja o luto de uma pessoa, de trabalho, de projeto de vida, de relacionamento amoroso, enfim. No meu caso, foi uma perda do meu casamento. Meu marido faleceu, foi a primeira perda significativa que eu tive. Estávamos almoçando, ele saiu para almoçar, nos despedimos e ele não voltou mais. Então, aí que você entende que a vida é um suspiro, né? Você fica esperando a pessoa e ela não volta. Daí, uma hora eu fiquei sabendo que ele tinha falecido, meu chão se abriu, meu mundo ficou escuro, que acho que é muito, muito próprio do luto, né? Do início. 3 meses depois eu perdi uma outra grande referência, que foi minha mãe. Então, quando eu estava dizendo assim, estou começando a acreditar que realmente ele faleceu, eu perdi minha mãe, que foi bastante rápido também. Ela teve um AVC, foi para o hospital, 20 dias depois ela já não estava mais aqui. 8 meses depois, o meu enteado, que morava comigo há 15 anos, filho do meu marido que tinha falecido, se suicidou. Ai. Então, aí eu falei assim, calma, senhor, você está brincando comigo, né? Vamos conversar melhor, vamos começar de novo. Então, assim, aí quando eu comecei a entender um pouquinho melhor o que estava acontecendo, aí você começa a viver o dia a dia de quem está enlutado, né? Você tem vontade de falar e as pessoas... Não é nem por maldade ou porque não conseguem lidar com isso. E daí veio a ideia de, poxa, eu preciso ter um espaço para acolher essas pessoas. Porque mais do que tudo, eu acho que o luto é um acolhimento, né? É você ajudar as pessoas a fazerem esse ressignificado da sua vida depois dessa perda. E o projeto do Meu Amigo Luto começou por isso. Porque depois de um tempo eu comecei a entender que ele não era meu inimigo, que ele podia me ajudar a ressignificar e que eu estava aprendendo um monte de coisas com ele. E que eu podia repassar isso para outras pessoas, né? E falar sobre um tema tão dolorido, né? Mas tão do nosso dia. E uma das formas da gente encarar o luto é falando, é colocando para fora? Então, eu acho que depende muito da pessoa para pessoa. Eu tinha momentos, e aí eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal e até de algumas experiências vividas no consultório. Em alguns momentos, eu tinha muita vontade de falar. Queria falar dele, queria falar que ele era uma grande pessoa, que eu tinha perdido e que... Em outros momentos, eu ficava totalmente recolhida. Então, eu acho que depende da pessoa, né? Se você sentir vontade de falar, fale. Mas aí vem o outro lado. Não necessariamente as pessoas que estão do outro lado conseguem ter esse suporte, porque é um tema tão difícil, né? E às vezes elas não dão conta. Então, muitas vezes a gente tem vontade de falar e em outras de se recolher. Porque não tem uma às vezes receita você de fala bolo, e não é né? acolhido, né? Exatamente. Tem tempo de duração para um luto?
Difícil dizer, porque as pessoas são diferentes, né? Existe um tempo que a gente diz que é um tempo natural do luto. E eu gosto muito de usar essa palavra, não é normal, é natural. Né? Você passa por... O luto, ele tem, via de regra, 5 fases. E essas fases, elas se mudam com o decorrer do período. Elas não são na sequência. Então, você pode ter um período que você tem esse retorno para a sua vida com mais harmonia, mais rápido, ou ele demorar um tempo maior. Isso vai depender da pessoa, vai depender da história de vida da pessoa, vai depender do vínculo que você tinha com essa pessoa, né? Se esse vínculo era mais intenso, se não era. Vai depender da forma como você lida com as suas perdas durante a vida. Tudo isso influencia no tempo da duração de um luto, né? E aí, essas formas, isso significa também para outros tipos de luto. De relacionamento, de projeto de vida, enfim. De emprego, né? Você falou que o luto tem 5 fases. Como é que são essas fases? Então, eles começam quando você tem uma perda, ou para as outras também. A gente diz assim, que no primeiro momento você nega, né? Você não acredita, você acha que está brincando. E essa negação, eu costumo brincar que é um para-choque da dor, né? Você fala, não, para lá que isso não está acontecendo comigo. É uma brincadeira de alguma pegadinha e não é. Passado esse momento, você vem numa fase da raiva, né? Por que isso aconteceu com você? Por que essa pessoa te deixou? Por que você perdeu o emprego? Porque, enfim, você vem nessa turbulência. Depois você vem numa fase da barganha, que é aquela questão de você falar, pô, vou num pai de santo, vou numa cartomante para saber se ele vai voltar, o que eu posso fazer? Senhor, por que você não me levou ao invés de levar ele? Principalmente, acho que isso é muito mais quando se tem, acho que a perda de um filho, eu vejo isso muito mais presente, essa barganha do dizer, por que não me levou, né, do que levar meu filho. E depois você vem questionar tudo, né? E questionar tudo. nossa fé, questionar nossa religião. Exatamente. Só que este questionamento, ela vem numa fase muito mais quando você está na depressão, que é a 4ª fase do luto, que a gente chama. Que é exatamente isso, né? Por que isso aconteceu? Qual o sentido que isso tem? Você começa a questionar a sua religiosidade, se isso mesmo faz sentido, onde é que tudo isso vai dar. Quando eu perdi essas 3 pessoas, eu passei a ser descrente de tudo. Imagina. E eu sou uma pessoa super religiosa. E assim, foram 3 perdas, né? E num espaço de tempo muito curto. Muito curto. E aí eu não conseguia nem respirar. E eu juro pra você, eu acordava de madrugada e eu tinha vontade de ligar para as pessoas que eu amava para dizer, você tá vivo? Você tá bem? Né? Então, assim, você começa a falar. E eu de verdade falava, cara, você tá de brincadeira comigo, né? Não é possível, que foram 3. E aí eu tinha muito medo, entrei num processo de quase pânico. Foi aí o momento que eu falei, não, ou eu vou superar isso, que é quando você começa a entender o que é que está acontecendo, fala, não, eu preciso dar a volta por cima. E aí você entra no movimento da aceitação. Ok, eu perdi tudo isso. Essa é a vida. Eu não tenho como mudar isso, então o que eu preciso fazer com isso, né? Agora, tem muita gente que não consegue ter esse clique, né, da aceitação. E tem muita gente que quer permanecer enlutado como se fosse uma fidelidade àquela pessoa que tanto te amou e que você tanto amou e que foi embora, que perdeu sua própria vida. Tem alguma coisa que a gente possa falar para ajudar quem está vivendo isso hoje? Porque tem muita gente assim. Tem bastante. Assim, tudo que a gente fala, geralmente, para quem está nesse processo... você escuta, mas não escuta, né? Você quer ficar um pouquinho naquela dor ali. E acontece muito isso. Eu demorei, para você ter uma ideia, 9 meses para tirar minha aliança. Porque era exatamente isso que você está falando, era uma traição que eu estava fazendo. Como eu posso tirar minha aliança? Como eu posso voltar a sorrir? Como eu posso sair para ir beber, que é uma coisa que eu adoro fazer? Como eu posso? Eu vou estar sendo injusta com ele não vai querer isso. E aí é uma fase de você realmente dar esse tempo para você. Né? Você não está traindo, né? Você tem o direito, sim, de ser feliz. Em muitos momentos você vai sair, vai se divertir, vai chegar em casa com sentimento de culpa. Isso acontece muito. Né? Por que eu estou fazendo isso? Que coisa, né? E no grupo, Isabel, como é que é? As pessoas têm um momento de partilha?
que vocês fazem no grupo? O grupo, na verdade, ele acontece não só com o luto da perda de alguém, o que eu acho muito bacana, porque independente da perda, é um momento muito delicado, né? E eu acho que o acolhimento nesse momento é super importante. E o grupo favorece isso, né? Da escuta, de você dizer alguma palavra para a pessoa que faz ela enxergar uma forma diferente de ver aquela situação. Então, eu não tenho um grupo especificamente para o luto por morte, né? Esse grupo, ele é extensivo a todos, o que eu acho que é muito mais enriquecedor. São as nossas perdas, né? E a Sim, gente tem tantas perdas ao longo da vida. Todos os dias a gente está perdendo. E que machucam e que muitas vezes traumatizam. Não entrar no luto, fingir que nada aconteceu, tentar se imaginar uma pessoa fria, gelada, é pior? Eu costumo dizer que sim. É? Porque, na verdade, quando você nega isso, ele vai voltar de alguma forma. E ele pode voltar numa somatização, numa doença. Eu tive uma paciente e isso aconteceu, ela chegou num processo de transtorno do pânico. E a gente estava começando a trabalhar o transtorno do pânico. E você começa a identificar o que está acontecendo na vida dela. E aí, caminha por aqui, caminha por ali. A gente chegou num momento que fazia 8 anos que ela tinha perdido uma irmã. E ela não tinha conseguido viver esse luto. 8 anos. Então, assim, demorou muito tempo para ela entender que ela precisava viver aquele luto. Não tinha como ela fugir. Porque quando você foge, ele volta pior, né? Ela que estava num pânico que ela não conseguia mais trabalhar, ou seja, estava limitando o dia a dia dela. A gente tem que dar ouvido às nossas emoções, né? Não tem jeito. Não tem jeito, né? Você tem que se deixar sentir. É uma dor que você fala assim, ai, não quero, você quer rasgar, você quer tirar, mas não tem como, né? Você tudo vem para ensinar um pouco, né? Eu sempre falo aqui que tudo vem e traz ali um bom ensinamento, isso tudo é presente, na verdade, apesar de às vezes parecer tão esquisito. Existe, assim, a pior perda, a mais leve, a mais forte, a mais difícil da gente lidar? Não. É claro que perder um filho, eu acho que é inominável, né? Porque quando você perde os pais, você fica órfão, né? Você perde marido, você fica viúva, mas você perde um filho, não tem nem nome, né? É uma dor que não tem nem como você ponderar. A gente que tem filhos, mas eu acho que a dor, ela depende muito disso mesmo que a gente estava falando, né? Do seu relacionamento, né? Desse grau de intensidade que você tem com a pessoa. Porque muitas vezes você... E aí as pessoas podem se assustar até com um pouco do que eu vou falar, mas você tem filhos e a sua relação com eles não era boa. Então, assim, essa dor, ela vai existir, mas vai existir muito mais com culpa do que pela perda em si, né? Então, acho que a dor, ela sempre vai existir em qualquer perda que você tenha, baseado nisso, né? Na sua história com a perda. Tentar entender a sua história, né? Exatamente, exatamente. Primeira pergunta vem da Socorro Martins, ela é de Limoeiro do Norte, lá no Ceará. Ela diz assim, Cláudia, boa tarde. Primeiramente, quero parabenizá-la pelo programa. Minha filha tinha um primo que ela amava muito. A primeira depressão que ela teve foi ele que a levantou. E aí ele faleceu em um acidente de moto em Alcântara, no Rio de Janeiro. Isso abalou muito. Depois veio o falecimento do avô. Como faço para ajudá-la? Ela era uma moça muito estudiosa. Depois disso, ela se isolou de tudo. Nada para ela tem mais graça. Como faço para ajudá-la? Quanto tempo faz? Ela não fala? Ela não fala o tempo. Não, ela não fala. É a filha dela. Primeiro perdeu o primo, né? E depois perdeu o avô. Duas perdas. Deve ser adolescente, porque ela fala de estudo, né? E ainda mais sendo adolescente, né? Porque acho que culturalmente a gente não está muito preparado para essas perdas. E aí, adolescente ainda parece que já está num movimento difícil de lidar com a vida e com todas essas questões. Eu acho que ela pode lidar, é o acolhimento que ela tem. Não sei quanto tempo ela já está nesse luto, mas se isso já perdurou maior e se ela está com dificuldades em estudar, em refazer, talvez seja importante procurar uma ajuda, né? Uma ajuda de um psicólogo, se ela não está conseguindo falar com essa filha, se essa filha não está se expondo. Quem sabe procurar uma ajuda seja o caminho, né? Com certeza. Ou ajudar ela a procurar outras atividades, de repente, que ela possa fazer. É verdade que quando você está nesse movimento, você não quer muito. Por isso que é interessante a gente saber quanto tempo ela já está nisso. Porque, às vezes, é um movimento natural esse recolhimento, né? Um primeiro
processo. Mas, dependendo do período, e aí seria bacana ela procurar uma ajuda. Ela está lá em Limoeiro do Norte, no Ceará. De repente, não sei se tem algum grupo lá, porque um Ou grupo então, de apoio também na própria importante, página do Meu Amigo Luto, a gente pode conversar um pouquinho e aí eu posso ajudar ela. Então perfeito. Então, olha, Socorro, entra na página, tem no Facebook. Tem. Então, Tem Meu no Amigo Face e no Luto. Instagram. Entra lá no Face e no Instagram, Meu Amigo Luto, tá bom? E a gente conversa melhor. Muito bem. A próxima é a Cláudia, de Ribeirão Preto. Ela fala: sinto-me angustiada por não terminar meus lutos. Perdi meu pai em 2001, minha mãe em 2002, um primo de 16 anos, muito amigo do meu filho, da mesma idade, e depois me separei do meu marido em 2007. O que faço para me refazer? Né? Olha só como difícil, né? 3 perdas, né? Você passou por isso. Passei por isso, exatamente. Ia falar aí, exatamente isso. Assim, o processo para você se readaptar à vida não tem uma receita, né? Eu acho que ela precisa procurar no dia a dia dela o que ela pode fazer dentro disso. De repente, o que ela gosta de fazer? Escrever uma carta para essas pessoas que partiram é uma boa oportunidade dela colocar esse sentimento para fora, né? Ver essas fotos de novo, ver o que essas fotos dizem dessas pessoas queridas. Tem uma série de coisas que ela pode disponibilizar no dia a dia dela, que ela pode fazer. Quanto tempo já partiram essas pessoas? Isso também é, de novo, importante. E você vê, né? Olha, ela perdeu o pai em 2001, a mãe em 2002, separou do marido e perdeu o sobrinho em 2007. Também separar do marido também é um outro luto grande, né? Mas eu tô pensando, a gente já está em 2019, né? De 2001 até agora, de 2007 até agora, pelo menos 12 anos, já é bastante tempo. O que acontece é assim, o luto, essa dor, ela vai ser amenizada. Você nunca vai esquecer. Isso vai fazer parte dessa história. Não tem como. Luto é aquela... Eu costumo dizer que é uma ferida que você faz e ela vai ficar latejando por um bom tempo, ela vai ficar porosa por um bom tempo e aos pouquinhos ela vai parando de doer, parando de latejar, vai perdendo a casquinha, mas a cicatriz vai ficar ali. Não tem como deixar de existir. Então, assim... A dor do luto, ela vai sempre permanecer, você sempre vai lembrar, não tem como você fugir disso. Ela vai amenizar, né? Mas a cicatriz está ali. Aí eu quero aproveitar para fazer a pergunta da Adriana, que tem a ver com isso. A Adriana de Belo Horizonte, ela quer saber como saber se superou o luto. Ela diz: perdi minha irmã há 8 meses, mas me lembro dela todos os dias. Ai, mas ainda é muito cedo, né? Ela vai lembrar todos os dias e ainda vai lembrar por um bom tempo. Eu costumo dizer que a gente tem recaídas também no luto. Acho que é cedo até para ela dizer, eu ainda lembro e vai lembrar. Não tem como. E a saudade vai bater, né? Vai bater. Eu costumo só tentar, assim, quando eu lido com uma das minhas perdas, né? Que a gente sempre perde, é o que eu falei no começo, a única certeza da vida é a morte, né? Então, já perdi tanta gente querida. É lembrar que a vida é tão instante, né? Quando eu olho para trás, eu falo: gente, outro dia mesmo eu era uma criança. Hoje eu já estou na boa idade, né? Na sabedoria. E daqui a pouco a gente já foi. Sim. E daqui a pouco a gente está junto. Então, acho que é pensar também nisso e fazer o nosso melhor e viver um dia de cada vez, né? Sim, o que você pode fazer com isso, né? Que nem ela está nesses momentos, né, nesses 8 meses, o que ela pode fazer, né? Quais são essas lembranças boas que ela tem? Qual foi essa relação? Né? O que ela pode fazer para manter essa saudade? Porque ela vai querer estar junto com a pessoa, você pode deixar ela no coração. Olha, tem uma pergunta aqui da Clara, de Florianópolis. Ela gostaria de saber como é o luto para as crianças. Ela diz: perdi meu marido faz 9 meses e minha filha não chora pela perda do pai. Ela tem boas lembranças dele. É normal? Então, 9 anos? A filha, ela não fala quantos anos tem a filha. Se presenciou o luto. Mas é uma criança, né? Como ela abordou essa... Ela diz só que a filha não chora pela perda do pai, tem boas lembranças. As crianças, geralmente, elas têm uma forma muito característica de elaboração de luto, né? Diferente da gente. Então, eu não sei como foi esse processo, como ela abordou isso com a criança, se a criança viveu esse luto, qual a verdade que ela falou em função disso. Mas a criança, ela tem um jeito muito próprio de superar. Não necessariamente chorar seja uma coisa ruim, seja o jeito dela de elaborar, como ela está fazendo. Às vezes ela está vivenciando isso de uma outra forma didática, que a mãe não está
de repente atenta para isso, mas ela está elaborando o luto dela da forma dela. Perfeito. Eu me lembrei, agora eu vou compartilhar porque tem a ver com o assunto, do jeito que a dona Mara, do Amor Exigente, que está sempre aqui toda segunda-feira, superou o luto dela. Eu acho muito interessante. Ela perdeu um filho, que foi uma dor, assim, que ela disse, gigante, que ela chegou a querer desistir da vida e entrou em depressão até que apareceu a possibilidade de fundar o Amor Exigente, que é um grupo de apoio para jovens, para familiares de dependentes químicos. E hoje ela fala assim, eu perdi um filho, mas eu ganhei milhares de filhos, né? E foi isso que deu para ela a possibilidade de viver com um propósito e se encontrar de novo. Na verdade, o Amigo Luto foi também com com esse olhar, né? De poder acolher muito mais pessoas, porque enquanto eu estava acolhendo as pessoas, eu elaborava um pouco o meu luto, né? E eu quero fazer um agradecimento especial aos meus pacientes, porque na época, quando eu fiquei, uma forma que eu tinha de superar era ir atender. Porque enquanto eu estava cuidando da dor do outro, a minha estava sendo, de alguma forma, cicatrizada, né? Como é lindo o ser humano, né? Como é bom essa relação, essa interação. Eu sou apaixonada pela vida, mas mais do que tudo, assim, por essa troca. Que a gente nunca perca essa possibilidade, que Exatamente. isso é lindo. Isabel, amei te conhecer, amei te receber. Volte pra gente falar mais sobre luto. Com certeza. E olha, você entra lá no Facebook, acompanha o trabalho do Meu Amigo Luto. No Face é Meu Amigo Luto, Instagram tudo juntinho, Meu Amigo Luto. Você pode mandar um e-mail para Isabel no grionisabel@gmail.com. E no Instagram você pode seguir também a Isabel, não só o Meu Amigo Luto, que é psicóloga _Isabel Grion. Muito obrigada. Cláudia. Obrigada mesmo. Virei com muito prazer. Foi muito bom te receber, gostei muito. Parabéns pelo trabalho lindo, obrigada. Viu? E vamos que vamos, né? Você vê quanta gente fazendo coisas boas, né? Deixando marcas positivas na vida e marcas eternas, porque quando a gente muda o interior da pessoa, a gente muda para sempre, não é assim? Então que a gente possa fazer impacto positivo na vida de mais pessoas, viu?